O Egito é um país onde 94% do seu território é deserto, com essas áreas sendo improdutivas, inabitadas e muitas vezes mortas. No entanto, um plano ambicioso está transformando o país. O reflorestamento do deserto egípcio já é uma realidade. Nos últimos 17 anos, a área verde ao redor do Rio Nilo aumentou em 35%. O país está transformando seu deserto em áreas produtivas. E se esse plano continuar e ter sucesso, o país poderá mudar para sempre. Esse plano tem como base um grande problema geográfico do Egito: os desertos que prejudicam o país. Para você ter uma noção, o Egito é dividido em 27 governorates, similar aos estados ou províncias. O maior deles é o de Nile Valley, o menos habitado, que tem menos de 300 mil habitantes, junto com o governorate do Mar Vermelho, que tem por volta de 400 mil pessoas. A população dessas regiões é muito baixa, se compararmos às outras pequenas subdivisões, como Quena, que tem 3 milhões e 600 mil habitantes, e é muito menor, ou Aswan, que tem 1 milhão e 600 mil. Os governorates mais habitados seguem o Rio Nilo, até quando o mesmo deságua no mar, ao norte do país. Isso faz com que o Egito tenha toda a sua população aglomerada em torno do Rio Nilo. Do total de 111 milhões de pessoas, apenas 2 milhões e meio vivem nos governorates que não são banhados ou não estão próximos do Rio Nilo, como Mar Vermelho, Vale Novo, Matru, Sinai do Norte, Sinai do Sul e Suez. E com toda a população do Egito aglomerada em torno do principal rio do país, a economia também depende muito do Nilo. O governorate de Cairo é o mais rico, representando 28% da economia da nação, seguido pelo de Gizá, que corresponde a 12%, Alexandria 9%, Caiúba 5%, Shaquira 5% e por aí vai. Todas essas regiões estão no delta do Nilo, que é a base da economia egípcia. Cerca de 14% da economia do país depende da agricultura diretamente. E como mais de 80% das áreas cultiváveis estão nas margens desse rio, a dependência é maior ainda. Juntando todas essas informações, entendemos que o Rio Nilo não é apenas um rio, e sim a base de uma civilização inteira. Junto a isso, a população do Egito vem crescendo vertiginosamente e precisa expandir a sua economia rapidamente. É por conta do fator Nilo que o Egito está encontrando novas maneiras de tornar o seu deserto produtivo. Então vamos começar a entender esse plano. Ele tem como base o delta do Nilo, que é um dos maiores do mundo. De Alexandria no oeste até Porto Said no leste, cobre aproximadamente 240 quilômetros, ao qual apenas no delta mais de 80 milhões de pessoas se encontram. O delta tem aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados e quer expandir em quase 12 mil quilômetros quadrados, criando novas áreas verdes e cidades. Para melhor visualização, isso corresponde a aproximadamente 2 vezes a área do Distrito Federal e seria cerca de 60% do atual delta do Nilo. Essa área representa aproximadamente 4% da área verde do território egípcio, e com a adição do novo delta, chegará a quase 6%. Pode parecer pouco, mas segundo os relatórios oficiais, é o suficiente para suportar mais de 46 milhões de pessoas até 2050. Então vamos mapear como esse plano funcionaria. Primeiro, o Rio Nilo possui diversas ramificações ao longo da grande área verde do Egito, como esse que segue para Roseta ao noroeste, ou esse ramo que termina na cidade de Damietta. Nesse plano, seria criada uma grande transposição, com o potencial de se tornar o maior rio artificial do mundo. Partindo do ramo Roseta, o rio artificial irá viajar pela costa do Mar Mediterrâneo em uma distância de 50 quilômetros, até chegar nesse ponto aqui. Em direção ao sul, a sua distância seria de 64 quilômetros, chegando na estação de tratamento Al Aman, a maior estação de tratamento de águas residuais agrícolas do mundo, conseguindo irrigar até 2 bilhões de metros quadrados de área, e assim criar mais áreas verdes, já que no interior do país existem poucas reservas de água. A partir dessa estação, todo o projeto se torna viável. Para isso, apenas para a construção desses 114 quilômetros que estamos falando, serão 5,2 bilhões de dólares investidos.
A outra parte do projeto é conectada ao sul, diretamente ligada ao Nilo. 42 quilômetros de tubulações irão se conectar com este canal, juntamente com a soma dessas águas que serão dessalinizadas. Será criado assim o novo delta do Nilo. O projeto está atualmente em seu início. Como é possível ver, toda a área demarcada está se tornando cada vez mais verde, graças ao uso desse projeto somado às técnicas de plantio. Vamos ver isso mais de perto. Esses grandes círculos verdes que aparecem são uma técnica de irrigação geralmente utilizada em climas áridos, em níveis parecidos com o deserto do Egito. É um sistema de irrigação fixado no solo. Os aspersores, que são colocados no centro e por meio de rodas ficam girando em torno, criando esse círculo. Locais no continente americano, como Nebraska, Arizona ou Colorado, também usam essa técnica por conta do seu clima seco. A soma do projeto e suas técnicas de irrigação farão parte do novo delta se tornar uma área extremamente agrícola, aumentando a sua produção em pelo menos 23%, com o maior foco desse território sendo para fins de cultivo, como trigo e outros cereais, além de frutas e vegetais. E o projeto não acaba por aí, porque ao sul do Egito existe uma outra área de irrigação de canais que visa irrigar as regiões ao sul. O projeto Toshka, iniciado em 1997 pelo então presidente Hosni Mubarak, tinha como objetivo transformar parte do deserto ocidental do Egito em terras cultiváveis e habitáveis. A premissa do projeto era cavar um canal de 240 quilômetros a partir do Lago Nasser até o deserto ocidental, criando uma nova área agrícola e urbana. A ideia era redistribuir a população do Egito, aliviando a pressão sobre áreas urbanas e superpovoadas como Cairo. A maior parte do projeto já foi realizada e visa estender as áreas agrícolas do país em mais 7%. Mas voltando à parte do norte, esse projeto foi estrategicamente colocado aqui, no oeste do Nilo, porque além da sua produção ser voltada para a população e seu futuro crescimento, ela também será para gerar receita e exportações. É por conta disso que a 90 quilômetros da estação de tratamento estão diversos portos na costa do Mar Mediterrâneo, com este sendo um dos locais de maiores trocas comerciais. Além disso, o Egito e os Emirados Árabes estão firmando um acordo histórico que prevê um investimento de 35 bilhões na construção de uma nova cidade na costa noroeste do Egito, especificamente na região de Ras al-Remak. Esse projeto ambicioso representa o maior investimento estrangeiro já recebido pelo Egito e está previsto para ser concluído ao longo dos próximos 20 anos. Essa é uma das novas megacidades que vão surgir no interior do país. E já que o Egito está construindo a sua nova capital, essa que se chama Nova Cidade de Cairo, e fica a apenas 15 quilômetros da antiga cidade, essa parte do leste do delta do Nilo também está se expandindo por conta de ser uma região estratégica, perto do Canal de Suez, a principal rota comercial do mundo. Então, este é mais um novo investimento bilionário. Além de ser um investimento, é uma necessidade. Com uma população crescente, o Egito tem que reinventar maneiras de crescer a sua limitada área produtiva. E esse foi o projeto do Egito para transformar o seu deserto.